De volta com o Estúdio 360, estreia hoje em Vitória uma ópera sobre o café, inspirada na Cantata do Café do famoso compositor alemão Johann Sebastian Bach. A obra conta a história de um pai que tenta proibir a filha de tomar café, mas ela usa todas as suas artimanhas para conseguir se deliciar com a bebida. Vai ser muito bom isso. A Opereta do Café acontece de hoje até domingo no Palácio Sônia Cabral, em Vitória. Depois segue para Viana, Castelo e Itaguaçu. Quem conta mais sobre o espetáculo é a produtora cultural Luana Eva e a cantora e diretora musical Elaine Boniolo. Muito bem-vindas. Bem-vinda. Obrigada. Gente, a história é ótima. É ótima mesmo. Não é? Ela é uma obra encomendada, né? Quem é que vai falar para nós? Mas a obra foi encomendada para o bar por um dono de um café, não Exatamente, é isso? exatamente. Bach, na época em que Bach foi para Leipzig, que é uma cidade próxima da onde ele viveu, ele assumiu a diretoria de uma igreja em Leipzig e frequentava um café, café não, era uma casa de chá nessa cidade de Leipzig, onde o diretor desse café pediu a ele, encomendou a ele essa obra, para que realmente chamasse a atenção, para que as senhoras que frequentassem o café tomassem o café na época. Exatamente, porque antes eram só, as mulheres só podiam tomar chá. Que coisa, hein? Entendi. Então, é isso. Assim inicia a história do café. Pois é, isso que eu ia perguntar, né? Porque é a história de uma filha, né? Mas também é a história do café. São as duas coisas, né? Que contam. A gente pegou a cantata, né? Porque o Bach, quando ele escreveu, ele compôs a cantata. Não tinha fala, só tinham as músicas que contavam essa historinha desse pai que proibia a filha de tomar café. E aí a gente falou, a gente quer colocar umas falas, vamos contar um pouco sobre a história do café. Porque assim, a gente está acostumado a beber café todo dia. Sim, sem dúvida. É uma das bebidas mais consumidas no mundo. Mas a gente para pensar, gente, o café veio de onde? Quem plantou as primeiras sementes? Como é que descobriram que aquilo era café e que aquilo era uma bebida que podia se tomar? Então a gente conta tudo isso com falas na ópera. Então as músicas continuam em alemão, a gente vai ter legenda, tá? Para quem for, a gente vai ter legenda. Pois é, Luana, como é que vai... isso que eu pensei, quer dizer, quando a gente fala uma opereta, bar, alemão, mas daí como é que funciona as legendas no palco? Explica para nós. Isso, a gente tem, né, um telão que passa todas as legendas das músicas, mas fica muito compreensível, assim, por conta das ações que a gente tem, então as pessoas conseguem entender. Porque as músicas, elas falam mais dessa coisa, você não pode tomar café, porque inclusive na época acreditava-se que o café podia causar infertilidade, por isso que as mulheres eram proibidas de tomar café. Exatamente. Então tinha toda uma coisa, imagina hoje a mulher ser proibida de tomar café, a mulher ser proibida de alguma coisa, gente. Então, é isso que aconteceu. Isso quer dizer, as senhoras podiam ir para casas de chá tomar um café, mas as jovens não. E o papel nessa opereta é exatamente de uma jovenzinha que é essa que está ali. Exatamente, que é essa que está ali e ela chantageia o pai para tomar o café. E no final, o pai proíbe realmente a toma do café, dizendo para ela que ela não vai se casar mais. Que ele não vai achar um marido para ela enquanto ela não deixar o café. Então, toda a história rola em cima disso, dessa situação. É uma comédia, desculpa? Nós, na realidade, nós fizemos o projeto para que ele se tornasse uma opereta, isso quer dizer, uma comédia, certo? Agora, e como é que é a produção musical disso? A gente está vendo ali uma parte. A produção musical, isso quer dizer... Quem é que participa? Como é que foi? Então, nós temos um pequeno ensemble, isso quer dizer, um cravo, um violoncelo, viola e 2 violinos, certo? E também uma flauta. Então, é um grupo pequeno de músicos que vão tocar para nós enquanto a gente se apresentar. É isso. Maravilha. Que lindo. E essa produção toda vai ser levada depois, hoje tem no Sônia Cabral, e depois vai ser levada para as cidades todas. Isso, hoje é o ensaio aberto que a gente mostra os bastidores mesmo, assim, né? Cada instrumento, o que acontece, como é que a gente coloca uma ópera ao vivo e aí depois a gente vai viajar para Viana. Então, hoje é um ensaio aberto, amanhã, que é sexta, sábado e domingo, apresentações em Vitória, no Palácio Sônia Cabral, e depois a
gente vai para Viana, Castelo e Itaguaçu. Muito legal. A gente quer, essas cidades também são produtoras de café, eu acho que eles vão gostar de saber a história. É verdade. Gente, como é que é a recepção das pessoas em relação a uma opereta? A gente normalmente fala sobre isso, fala sobre música erudita e tal. Então, imagina que é um certo distanciamento. Como é que é? Sim, olha, a recepção é muito boa porque você tem diálogos em português. Então, isso quer dizer, é uma obra engraçada. Normalmente a opereta é uma obra cômica, entende? Então isso quer dizer, isso atrai as pessoas. Atrai porque nós temos o teatro e música ao mesmo tempo acontecendo, entendeu? Então é um espetáculo fácil de absorver. Que legal. É curioso, né? Porque quando a gente assiste, principalmente a filmes mais antigos, tem muita ópera, né? Era um evento social enorme que era assistido, inclusive, por grandes personalidades, enfim, né? E hoje a gente não ouve falar tanto em ópera. Como é que vocês foram para a ópera, né? Como é que foi a história de vocês com a ópera e se realmente está se voltando a esse tempo em que as pessoas apreciam mais? Quer falar alguma coisa, Lu? Eu sou a mais suspeita para falar, porque eu entrei na ópera há pouco tempo produzindo ópera. Né? Então, assim, para produção, colocar o espetáculo de pé realmente, né? Encontrar parceiros que a gente possa produzir o espetáculo, mas a Elaine, ela tem muito mais capacidade de responder isso do que eu. Não, eu fui estudante de ópera na Europa e a produção de ópera no Brasil, ela acontece, só que não acontece com tanta regularidade como acontece na Europa, certo? Porque isso você vive lá diariamente, né? A gente tem de 6 a 7 produções por ano ou mais em cada teatro. Mas, assim, na realidade, eu conheci as meninas, as produtoras, e virei e falei, olha, nós podemos montar um espetáculo aqui sobre ópera ou uma opereta, uma coisa pequena para iniciarmos, e depois podemos fazer grandes coisas. Muito legal. Agora, e quem foi que bancou essa história? Quem é que está ajudando, quem é que está patrocinando? Olha, a gente teve... o projeto é financiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, que é a antiga Lei Rouanet, e esse ano a gente tem o patrocínio da Real Café. Legal. Sim, legal. Tudo a ver, né, com o tema. Lógico, lógico. E é interessante, assim, eu acho que é importante, Cacá, a gente sempre pensar que nessa área cultural ter esses parceiros é muito importante. Lógico, por isso que a gente abre aqui esse espaço. Acreditando, né, acreditando na cultura local, na cultura capixaba. Todos os nossos cantores são excelentes cantores e são daqui do Espírito Santo e às vezes a gente não conhece tanto, né? Então, no teatro, na dança, na música, a gente tem muitos artistas que eu acho que merecem ser valorizados. E quando a gente tem parceiros, encontra esses parceiros, isso é fundamental. Então já fica o nosso agradecimento aqui também a Real Café pelo apoio. É justamente por isso que a gente abre esse espaço. A gente sempre aqui abre o espaço para que os patrocinadores eles sejam citados, porque é o mínimo que se pode fazer para quem tem a coragem de bancar a cultura do país, né? Então, fundamental. Além do nosso estado ser um dos grandes produtores de café, então tudo combina. Sim, sem dúvida. Exatamente. Sem dúvida. Não é? Agora, eu queria saber, por exemplo, as pessoas estão nos assistindo, falamos muito sobre a obra, se der tempo eu vou perguntar aqui um pouquinho a respeito do bar, mas para quem quiser assistir nesses dias e depois em Viana, mais para frente, o que é preciso fazer? As apresentações são gratuitas, né? Então, quem tiver interesse pode tirar o ingresso 1 hora antes do espetáculo, em todos os dias, em todos esses dias. Sônia Cabral, avisa para as pessoas, por favor, onde fica. O Sônia Cabral fica ao lado do Palácio Sônia Cabral, em frente ao Palácio Anchieta. Lá na Cidade Alta, no centro de Vitória. Então, assim, quem nunca foi, eu acho que vale conhecer, porque o teatro é uma gracinha. Então, fica lá na Cidade Alta e, se por acaso alguém não encontrar, pode mandar mensagem pelo nosso Instagram, Portal Produtora Cultural, que a gente responde lá se estiver perdido, se não encontrar, mas é facinho, é em frente ao Palácio Anchieta. Em Viana, o teatro fica nas outras cidades, né? O teatro sempre fica no centro da cidade. Em Viana, no centro, Castelo também no centro, Itaguaçu também no centro da cidade. Dá tempo de você fazer a pergunta? Não, é porque eu não sabia da produção de obras assim por parte do bar. Então, é porque ignorância minha, né? Não, mas isso é normal. O Bach escreveu, a maioria das suas obras foram cantatas sacras. Sim. Porém, ele escreveu cantatas seculares também. E essa faz parte de uma cantata secular dele, entende? Mas, assim, são poucas as cantatas seculares onde se trata de assuntos
cotidianos, né? Mas a maioria da sua obra é sacra. Tá ótimo. Certo? Então. Eu adoro. Eu fiquei curiosa para ouvir a voz dela. Cantando. Deve ser sensacional, né? Deve ser. Mas a gente Estão vai deixar... convidados. Mas a gente vai deixar para vocês assistirem ao vivo e presencialmente. É isso aí. Obrigada, Obrigado, viu, viu? pela Nós presença. agradecemos. A gente que agradece e convida todo mundo para assistir. Tá ótimo, ótimo. obrigada. Vamos à previsão do tempo agora. Quarta-feira com sol e muitas nuvens em todo o estado. Não há previsão de chuva hoje. Temperatura mínima de 15 e máxima de 25 graus. Amanhã o dia também tende a ser de sol entre nuvens. Previsão de chuva rápida só na região nordeste entre a madrugada e o início da manhã. Predomínio de sol nas demais regiões. O vento sopra com moderada intensidade no litoral sul. No próximo bloco você vai entender por que o Ministério da Justiça suspendeu a venda de alguns iPhones no Brasil. Até já.